Olá, Bom dia. bom dia. Vou mostrar minha canequinha aqui, ó. Bom dia, Tintim. A minha é de Campos do Jordão. A minha é uma velhinha. Essa aí tem história. Essa aí tem história, não posso contar. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós acordamos um pouquinho atrasado, não, mas Na hora certa. na hora certa de Deus. A gente sempre costuma dizer que atrasado é aquela pessoa que não está sendo guiada pelo Senhor. E até quando a gente dorme, a gente continua sendo guiado por Ele, né? Porque quando a gente dorme, Deus continua trabalhando no nosso favor. E ontem, a gente orando, enfim, nosso dia é bem agitado, a gente trabalha, filhos, um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, em dado momento, a gente veio a nos perguntar: será que ainda Deus, né? Será que Deus não nos ouve mais? Que eu acho que é uma pergunta que a gente se faz, né? E quando a gente fala aqui, a gente sempre fala na primeira pessoa, né? Antes de falar para vocês, a gente sempre cabe primeiro a nossa reflexão para que a gente consiga, de alguma forma, ser testemunho dessa palavra viva, né? Então, hoje está muito ligado a isso, a nossa oração, porque quando vai tudo bem, quando a gente percebe que está tudo bem na nossa vida, ou pelo menos a gente tem a sensação que está tudo bem, é natural que o ser humano se afaste da presença do Senhor. Exemplo, quando você tem fartura, tem saúde, está tudo certo, não tem nenhum tipo de estresse, não tem nenhum problema, você passa aquele dia, aquele período da sua vida, exemplo, vou tirar férias, sem nenhuma perturbação, só alegria, viajando, curtindo e tal. Será que no momento que você busca a Deus, será que Ele te ouve? Será que Ele ainda te ouve? Essa é uma grande pergunta que acho que qualquer ser humano na face da Terra, acho que até aquele incrédulo, quando está no momento de aflição, e a gente busca o Senhor, a gente busca a presença dEle através da oração, e cada um tem a sua maneira de orar a Deus, né? E a gente sempre fala aqui, reforça, a gente não fala aqui sobre a ótica religiosa, né? E nem sobre religião, mas a gente sempre fala sobre a permanência da palavra de Deus, né? Que é isso que mais importa. É o testemunhar a palavra viva dele. É permanecer. É o permanecer, como a gente tem dito também. Permanecer quando Deus fala e permanecer no silêncio. Exatamente. Acho que esse é o grande desafio, né? Que quando você ora a Deus e de alguma maneira Deus te responde, seja de forma audível, seja através de um profeta, seja através de uma pessoa, de um sinal, às vezes você pede: Senhor, me dá um sinal que aquilo ali eu preciso fazer, eu preciso ter uma resposta. E às vezes você fica naquela agonia, né? Naquela sensação que nunca vai obter a resposta de Deus. E Deus, por sua vez, muitas vezes, ele fica no silêncio. E isso não significa que ele não esteja trabalhando a nosso favor. Não significa que ele não esteja ali nos capacitando para que no momento oportuno a resposta dele venha, né? E como também nós já abordamos aqui nas nossas orações, nos nossos encontros, o Kairos de Deus, né, que é o tempo exato de Deus, é diferente do nosso tempo. E ainda mais nos dias de hoje, onde o ser humano se torna cada vez mais ansioso, mais aflito, é tudo muito rápido. A gente não para mais para poder, a gente nem percebe, não sei se acontece contigo, nem percebe que você está respirando, nem percebe que você ali tem um fôlego de vida, você já acorda já na adrenalina,
você já acorda na correria e seu dia vai inteiro assim, inteiro, até que em dado momento você se cansa e fala, nossa, meu dia hoje foi extremamente cansativo, pesado, e eu não parei um minuto, literalmente um minuto, para agradecer a Deus. E isso nos remete também ao início, ao propósito desse encontro, dessa oração, né, amor? Que é exatamente o fundamento da nossa oração, por estarmos aqui. É exatamente sobre isso. É priorizarmos a nossa vida, iniciarmos o nosso dia entendendo que com Ele, com Jesus, com o Espírito Santo guiando a nossa vida, os nossos dias se tornam mais leves. E a gente sabe, a gente tem crido na palavra que ao iniciar o dia desta maneira, você está entregando a sua mão, você está entregando a sua vida, melhor dizendo, às mãos de Deus. E certamente essa indagação, essa pergunta, esse questionamento que a gente sempre se faz, isso é inerente ao ser humano. Poxa, será que ainda Deus me ouve? Será que Ele escuta as minhas orações, o meu clamor, a angústia? Mas isso é uma sensação, isso é uma falta, entendeu? É uma falsa sensação, porque na verdade não é isso que acontece, né? E a gente vê na Bíblia que várias pessoas, vários personagens, várias pessoas da Bíblia passaram por esse momento, inclusive os Salmos, né? Davi, em diversos momentos ele fala, Senhor, até quando se esquecerá de mim? Ouve-me, Deus, né? Os céus se fecharam e tudo mais. Mas isso é uma falsa sensação de solidão. Exatamente. Ou seja, a gente descobre que essa sensação faz parte da caminhada com Deus, entendeu? Você, como o Jacques falou, é como você respira. Você, não é forçado, é algo natural. Então você e Deus é algo natural, né? Tem momentos em que ele vai ficar em silêncio, não quer. Aí, que bomba aí nas redes sociais e tal. Eu gosto dele, mas eu acho que ele não é para você acompanhar, para um cristão maduro acompanhar. Porque ele fica sempre no superficial, né? Mas ele é agradável, ele é recém-convertido, né? Talvez. Ele é para aquele recém-convertido, exatamente, para trazer a palavra para essas pessoas, tá? Não critico ele, porque eu gosto muito dele. E ele fala que quando Deus fica calado sobre alguma coisa, você não deve agir. Então, assim, pergunte ao Senhor, leve a sua indagação a Deus. E se Deus ficar mudo, ele prefere não fazer nada, entendeu? Enquanto Deus não falar com ele de alguma maneira. Enquanto Deus não falar com ele de alguma forma. Eu sempre tive muita crise com isso, tá? Thaisa, eu sempre fico assim, será que é pra eu fazer? Será que é pra eu não fazer? Será que é pra eu esperar Deus falar auditivamente? Será que é pra eu ir com fé e vai? Entendeu? Porque a graça dele, a gente da graça. A gente já tem o sim e o amém. A gente já tem o sim e o amém, entendeu? Então, assim, a visão da graça é diferente. Então, assim, vá, porque Deus está contigo. Exato. Se ele ficar mudo, entendeu? Eu creio que ele está contigo. É a minha opinião, tá, gente? Bem pessoal. E, assim, se o seu caminho estiver errado, algo vai acontecer que ele vai te virar o caminho. Entendeu? Isso você já está sob a graça. Ele já está te escutando e já está te orientando diariamente. Então você não precisa todo assim, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, né? Eu acho que questões importantes você deve levar a Deus em oração. Mas se você tem uma vida de oração, entendeu? Você não tem que depender da voz audível de Deus para seguir em frente, tá? É a minha opinião, porque senão muitas das vezes a gente fica parado. Eu tô falando para eu mesma, né?
Se a gente, né, a questão de comprar imóvel, De diversas decisões coisas, importantes. decisões importantes, a gente olha e fala, Senhor, vai nos mostrando, vai nos orientando, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a tua graça está sobre nós e as coisas têm caminhado, né? E a nossa oração é, Senhor, eu vou em frente, eu vou marchar. Eu vou, assim como Davi fazia, ele ia lá, e aqui no Salmos 13, escute bem, é uma indagação de Davi. Não é que ele não tinha fé, pelo contrário. Quem não tem fé, não procura Deus, não pergunta. Ele tinha uma fé inabalável, mas tinha momentos que ele... Davi tinha uma vida com Deus, ele errou pra caramba, ele pecou. Exatamente. Né? Ele errou mas bastante na vida. Ele foi descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Porque ele foi honesto. Exatamente. Entendeu? E Deus, é o que a gente já falou aqui, Deus conhece as nossas limitações. E Ele nos usa, né, com as nossas limitações. Então, assim, relaxa quanto a isso. Não fica preocupado também, né? Ai, Deus está mudo. Ai, meu Deus, não vou fazer nada. Porque Deus está mudo. Ai, Senhor, Ele me abandonou, né? E aqui em Salmos 13, ele, nessa indagação, né, ele chamava ao pai de mestre, né, porque era o ensinamento que ele tinha. Então ele indagando, ele falava, até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando tereis inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci. E eu e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, no caso Davi falando, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. E complementando a voz de Davi, mais para frente em Salmos 34, 17, ele diz, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva o espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Preserva-lhe todos os ossos e nenhum deles lhe será quebrado. Ou seja, faz parte da caminhada cristã você achar que Deus não te ouve. Faz parte da caminhada cristã Deus ficar em silêncio em algumas questões, algumas coisas, né? Deus fica em silêncio às vezes na minha vida profissional, às vezes fica em silêncio, sei lá, em alguma questão do Jax, nas nossas questões com filhos, e às vezes a gente tem que tomar atitude. E a gente, algo que tem que falar, Senhor, vá comigo e tô indo, né? Então, não caia nessa armadilha do inimigo, né? Achando que Deus não vai te ouvir. Deus sempre, não é de vez em quando, não é só aos domingos no culto, mas é sempre, todos os dias, todos os momentos. A palavra vai dizer que a oração, né, dos justos tem muito em seus efeitos, porque os efeitos aqui é sobre isso. Deus não deixa de responder nenhuma oração. Até aquela oração que aparentemente ela é feita sem ser genuína, sabe? Aquela oração que é feita de forma automática. Ou seja, você vai para a igreja domingo e aí o pastor fala, agora vamos orar. Aí você vai lá, né? Reclina sua cabeça, fecha seus olhos e vai orar. Até essa que é de forma mandatória, que você não estava nem preparado para aquele momento que você começa a orar, que não é algo intencional, ou seja, não é necessário que alguém, você mesmo, trancado no seu quarto, onde você esteja, você busque a Deus sem alguém precisar falar, agora vamos orar. Então, até essa oração, Deus nos escuta, porque Ele é o nosso Consolador.
é aquele que nos guia, né? É o Pai, é o nosso melhor amigo. Então ele vai nos guiando por onde ele quer, por onde ele quer. E o silêncio faz parte também dessa trajetória. Conforme o cristão vai amadurecendo, eu acho que ele vai vendo e confiando que Deus está com ele 100% do tempo. Então Deus está com ele mesmo no silêncio. Então você não desespera, né? Ai, Deus me abandonou, não. Isso faz parte, irmão. Não confie nisso, né? Deus coopera todas as coisas. Você tem que ler a palavra. A gente está focando muito nisso, porque a palavra ela é viva e eficaz, ela é alimento para a gente. Então, e a palavra é lâmpada para os nossos pés. Então, ela ilumina os nossos passos, né? E lá na palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que você acha que o Senhor não te ouve, todas as coisas estão cooperando para o seu bem, né? Bênçãos e misericórdias te seguem, bondade do Senhor te segue, né? A graça te envolve. Dos princípios da fé, e a palavra também vai falar sobre isso, ela reforça sobre isso, quando você está fazendo algo que você sente, percebe uma paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Exemplo, você vai tomar uma atitude que mesmo que tudo esteja falando ao contrário, todas as coisas estão ao contrário da sua atitude, mas se você tem paz que você está fazendo, é porque Deus está mandando você fazer e você obedeceu. Então, tudo pode estar escangalhado, quebrado, zoado, tudo que você está vendo em volta está tudo destruído, e aí você continua marchando, você continua indo em frente, mas com aquela paz. Esse é um sinal evidente, claro e verdadeiro que Deus ali está com você, porque não é uma sensação, é o próprio Espírito Santo de Deus guiando a sua vida. E essa paz não é a paz que o mundo a dá, é a paz que Jesus, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos guia. Então, como nós dissemos aqui em outros encontros, o nosso espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus e ele vai nos guiando. Então, essa paz, ele vai nos dando o sustento, sabe? A gente vai pisando na rocha, a gente vai ali, alicerçado na palavra. Exatamente. Se você é cristão genuíno, se você tem uma vida com Cristo, o Espírito Santo já vive dentro de você, você não precisa ficar diariamente ouvindo ele falar. Exatamente. Entendeu? Às vezes ele fala e é você que não escuta. Sim. Na verdade, é aquilo que a gente falou. O Espírito Santo está constantemente falando. Será que a gente que não escuta? E muitas das vezes você quer escutar aquilo que você quer escutar, né? Mas você não está sintonizado. Você quer escutar assim, Deus, eu vou fazer tal coisa. Você quer que ele fale assim, sim, vai em frente. Às vezes ele não está falando nada, porque ele não quer que você vá. Mas ele vai dar um jeito. Mas ele vai dar um jeito de algum momento aquilo te travar, se ele não for da vontade dele. Teve uma vez que Isso é fato. Você lembra daquela vez que ia ter uma reunião em Angra, né? Porque Angra são vários complexos dentro do condomínio. Esse exemplo é perfeito. Ia ter uma reunião do nosso complexo, tá? Do complexo onde a gente tem casa. E o líder lá, né, um dos condôminos, falou, não, porque vocês têm que ir para conhecer, sei lá o que. Ai, gente, e na outra semana seguinte ia ter uma outra reunião que é dos condôminos geral, né? De todo mundo. E aí a gente preparou, né, amor? As crianças minha mãe veio aqui para casa para dormir com as crianças, para a gente sair de madrugada, para a gente estar 9 horas da manhã lá em Angra. Que a gente colocou no coração, não, vamos sim, que é a primeira reunião, o primeiro ano que a gente está lá, a gente precisa brigar pela nossa unidade, vamos dizer assim, pela nossa galera. Entendemos aí né? a dinâmica A gente comprou a briga deles, vamos dizer assim, né? Sim. E tava tudo certo. Galera, a gente não perguntou a Deus, Senhor, será que é pra gente ir? Será que a gente tem uma vida de oração já? A gente se quebranta ao Senhor, a gente está sempre com Ele e a gente crê que Ele está sempre com a gente. E então, de madrugada,
mas foi um toró, uma tempestade. É o famoso de repente. De repente Deus não deixou a gente sair de casa. Mas era muita água que caía na hora que a gente ia sair. Era muita água. Era chuvinha, era tempestade. E eu falei, Jax, Deus está querendo falar alguma coisa. Acho melhor a gente não ir. E a minha mãe já estava aqui. E a gente foi olhar o tempo e falou, é impossível até de sair de casa, quanto mais A gente não sair tá do Rio de Janeiro sair de casa. e ir para Angra, que o litoral ali normalmente Já chove, né? Até o caminhar ali, a serrinha, né? Que quando você sobe, depois você vai descer até chegar em Angra. Então nós falamos, olha, nós percebemos, a gente não precisou nem orar. A gente falou, não é para nós irmos. Não fomos. E aí, na semana, não fomos nessa reunião. A pessoa até ficou meio assim, estranha com a gente. E aí, na semana seguinte, ia ser a reunião de todos os proprietários. E aí a gente conseguiu ir, que foi uma maravilha, tá? E deu tudo certo, era pra gente ter ido. Então, assim, se você tem uma vida, e se você com Cristo, Ele vai te orientando. E às vezes Ele te orienta com as circunstâncias, às vezes Ele fala auditivamente, às vezes Ele te orienta na palavra, que já está escrito. Às vezes Ele te orienta através de paz, de espírito. Se o Espírito Santo vive em você, fique tranquilo que Ele está dentro de você. É como respirar, entendeu? Vá, siga, né? Não fica pensando no silêncio do Senhor, né? Ele tá te falando. Ele tá falando com você, às vezes é a gente que não tá muito bem sintonizado. É como o Jacques falou, é tanta correria, é tanta criança, é tanto trabalho, é casa grande, é um monte de coisa. E às vezes você não para, sabe, aquele tempo precioso, sabe aquele ócio produtivo que o mundo corporativo fala? Bom, eu tenho meu ócio. Você tem que descansar. Jacques não tem ócio. Eu sou mais difícil ter ócio produtivo. Mas o que acontece? Quando você tem esse ócio produtivo, é aquele período que você se desconecta das coisas, né? Para poder refletir, para você orar, para você entender algumas coisas, até tomar algumas atitudes, né? Algumas ações. E eu já sou um pouco diferente da Thaisa. A Thaisa tem mais essa característica. O meu ócio produtivo ele é no meio da... Você me chama de ociosa. No meio da turbulência. Então, somos diferentes nesse aspecto. Não, eu tenho que chegar... Às vezes não dá. Lógico, às vezes não dá. Sim. Mas em determinado momento eu tenho que sair de frente do computador e... Isso. Né, parar então, tudo. O que nos move, o que nos dá a certeza dessa oração de hoje é que Deus, né, ele até fala lá em Salmos, né, 34, o silêncio de Deus não é o fim, mas o início de algo maior. Porque como nós dissemos aqui e afirmamos, somos testemunhas dessa palavra, porque vivemos isso diariamente, temos aprendido isso diariamente, é um caminhar com Cristo. Né? O melhor das coisas está no fim. Se ainda não chegou o fim, se ainda não deu certo na sua vida, o seu sonho, a sua cura, o seu milagre, aquilo que você busca no Senhor verdadeiramente, é porque Ele ainda está fazendo algo, Ele ainda está movendo os céus ao seu favor, Ele ainda está trabalhando ao seu favor, para que isso coopere, como a Thaisa falou, todas as coisas cooperam para o bem que neles creem verdadeiramente. Então, creia. A nossa parte é só crer. Creia sem duvidar. Eu sei que é um exercício, às vezes se torna um pouco até difícil de falar isso, mas o que nós temos crido, e a gente fala sempre sobre nós, como experiência, como testemunha, a gente não está falando sobre uma terceira pessoa, a gente está falando sobre nós, sobre a nossa vivência, e a gente também fala que a gente não há em nós nenhuma virtude. A gente sempre fala sobre a ótica da palavra, como a palavra ela é viva, então Deus é vivo. Então a gente está só testemunhando aquilo que nós vivemos na nossa vida, para que a gente seja de alguma forma luz para quem está escutando esse encontro, para essa oração, para que de alguma forma que é Deus sobre nós, falando através de nós,
e a gente testemunhar algo que a gente já viveu e vive diariamente, né, com Cristo, para que isso se torne uma realidade também na sua vida, né? Muitas vezes a gente vai passar por situações difíceis, tribulações, e em sua maioria, pelo menos naquele momento que ocorre aquele problema, a gente não sabe como reagir, a gente não sabe como resolver aquela situação. E é sobre isso. Deus, ele continua no barco conosco, ele continua dentro do barco, ele não está fora, ele não está ausente aos nossos problemas, ele não está... não é quando você precisa que ele chega até você, não, ele é permanente. Ele está em nós o tempo inteiro. Ele não está quando só nós o clamamos e precisamos. Ele está conosco todos os dias, a todos os momentos, sejam os momentos felizes, de alegria, sejam os momentos difíceis que a vida nos traz, que é inerente à nossa vontade. Seja o mais pobre pecador, seja o mais rico pecador. É aquele que, no momento que você se achegar, se arrepender e entender que Deus, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a sua verdade, Ele é a sua vida começa a ser transformada, porque é uma caminhada diária, não é algo automático que você se batizou, aceitou Jesus e tudo mudou. Não é dessa maneira. Jesus vai transformando, vai forjando o seu caráter, vai tirando, vai limpando as arestas, vai tornando a sua vida, ou seja, você vai deixando de ser você, né? Você vai matando a sua carne, os seus desejos, aquilo que você entende como eu, e passa a ser Ele. Jesus começa a tomar conta da sua vida de forma como um pai toma conta do seu filho. Então, como nós já dissemos aqui, Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor, e a oração de hoje é sobre isso. E se você acha que Deus não está mais te ouvindo, por alguma razão, seja por algum erro que você cometeu, ou seja por não estar no caminho que você acha que deveria seguir, eu acho que a gente acredita que você tem que orar de 3 formas. Como Davi, ore com sinceridade, derrame seu coração. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Sim. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Senhor me oriente. Ore com perseverança, não desista. Né? É o que a gente falou ontem. Exato. Persevere na oração. Persevere na sua caminhada com Cristo. As coisas vão acontecer. O Senhor é fiel e vai terminar a obra. Tudo vai Lembra da mensagem do arquiteto? Ele vai acabar a obra. A obra está uma bagunça, mas no final vira uma casa bonita. Exato. E ore com confiança de que Ele está contigo. O Espírito Santo, quando você se converte, ele vem, passa a habitar dentro de você. Então, ainda que você não sinta, ainda que você não sintonize na estação certa, exato. Ele está falando com você. Tenha calma, tenha paciência, né? Tenha o seu ócio produtivo com Jesus. Descansa nele, que ele vai te orientando. Leia a palavra que já é ele falando. Ouve hinos. Onde você estiver, feche seus olhos. Enxergue a sua vida no mundo espiritual e não nesse mundo tenebroso aqui. Esse mundo que não é de Deus. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. A palavra diz isso. Senhor Deus, como nós dissemos aqui, Pai, faça, Senhor Deus, nessa manhã, ouvir a sua voz, Pai. Estejamos com o coração aberto, os ouvidos atentos, para que a gente possa verdadeiramente ouvir a sua instrução e também termos a paciência, o discernimento, a sabedoria, para entender que o seu silêncio, ainda assim, é o controle, o Senhor está no controle da nossa vida, Pai. Ainda que o Senhor esteja em silêncio, ainda que o Senhor permaneça em silêncio, é a sua estratégia, é a sua vontade, é o seu desejo, é o seu querer que é maior do que todas as coisas. Pois a palavra diz, o Senhor fala para a gente claramente,
todas as coisas cooperam para todos aqueles que nele crê no Senhor. E nós assim temos crido na sua palavra. A sua palavra é viva, verdadeira e eterna. Senhor Deus, auxilia essas pessoas agora que estejam, se venha vacilar, venha cair. O Senhor continua conosco, a sua destra continua, é fiel e continua sobre a nossa vida, Pai. Obrigada, Jesus. O Senhor continua no trono. O Senhor continua no trono, Pai. Esse trono é poderoso, é para o nosso bem. Então precisamos entender, precisamos estar cientes e confiantes, Pai, para que possamos entender que ainda assim, acima das circunstâncias, o Senhor está conosco. Amém. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. E quando eu estava aqui orando, o Espírito Santo falou comigo. Eu estava orando Muito obrigado, para que Pai. o Senhor viesse a responder as pessoas que estão sem resposta. E Ele falou, eu sou a resposta. Então, assim, às vezes não vai vir. A gente é tão ilimitado, gente. A gente é tão pequeno. Às vezes a gente busca por uma resposta e Ele é a resposta. Ele é a resposta. Então, às vezes a gente quer o sim ou não vai por aí, não vai por aqui. Mas se você tem Ele, você tem tudo. Senhor, teu coraçãozinho. Agora é assim. É, né? É assim, né? A gente é Nunca sei fazer isso assim. Beijo, gente. Beijo.